Oi, eu falei antes com vocês sobre a Santa Ceia, que eu vou trabalhar com os alunos fazendo uma peça. Para isso eu estou fazendo uma pesquisa, analisando a Santa Ceia. Então, a partir do momento em que Jesus, assistindo um vídeo, né, que Jesus chega em Jerusalém montado no jumentinho, que é o domingo da Páscoa, foi quando eu compreendi por que Jesus não fez a ceia na casa dele, da mãe dele. Então eles haviam viajado, foram para outra cidade, não era a cidade de Jesus. Então, onde Jesus morava, habitava a casa deles, da mãe dele. Jesus foi com os 12 apóstolos, que eram aqueles que seguiam sempre, não todos os discípulos, os 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos foram convidados para esta ceia à noite, cear com Jesus, a ceia da Páscoa. E essa ceia foi na casa de um homem rico, ou seja, de posses, que havia lá, né, em Jerusalém. Então, nessa preparação da mesa que eu estou analisando, havia uma toalha branca, uma toalha de linho branca, essa aqui não é toalha linho. E aí eu perguntei fiz uma pesquisa para cozinhar para 12 pessoas. Quantas pessoas seriam necessárias? Uma pessoa seria necessária para cozinhar para 12 pessoas. Seria suficiente, me responderam. Contudo, naquela época, no século I depois de Cristo, não havia supermercados. As pessoas tinham que, o próprio alimento, eles providenciavam. Na questão do cordeiro, tinha que matar o cordeiro. Tinha que pescar o peixe, buscar o peixe. Então, mesmo ele sendo de condições para providenciar aquele jantar que Jesus não estava preparando o jantar, quem preparou o jantar certamente foi a mãe dele, com a dona da casa, né? Tudo isso é dedução, a gente deduz. Como dona de casa, a gente deduz que eu vou fazer um banquete. Bom, vai vir 12 pessoas, a casa não é minha, eu vou ajudar a dona da casa, meu filho vai fazer isso, então eu vou ajudar. Porque para a mãe de Jesus, a Páscoa também era importante. Ele não ia deixar a mãe dele. Provavelmente que ela era seguidora e ele sabendo que já estava no fim e que essa mulher, Maria, a mãe dele, sabia o que ia acontecer, ela sentiu o que ia acontecer porque eram pessoas que tinham conhecimento do reino de Deus. Então, certamente que ela estava com ele naquele momento. Aí eu analisando aqui nessa mesa pequena, a mesa devia ser grande, enorme, uma mesa toalha branca de linho enorme. E esta toalha, que interessante, esta toalha lá foi a mesma usada quando Jesus saiu, tiraram Jesus da cruz. Foi essa mesma toalha que, segundo as pesquisas que eu fiz, o mesmo tecido que enrolou Jesus para ele sair da cruz. Tecido de linho que existe até hoje, chamado, meu Deus, essa era tourinho, tecido de tourinho. Tem até hoje o corpo de Jesus desenhado nesse tecido. Então, essa pessoa, esse homem importante que emprestou a casa para Jesus e seus discípulos comemorarem a Páscoa, não seria, Jesus não ia descartar eles da ceia. Mesmo sendo essa ceia para preparar os apóstolos para o que ia acontecer, que é nessa ceia que acontece o lava-pés, que Jesus ensina o significado da humildade aos apóstolos. É o momento em que Jesus está com aquelas pessoas que ele chamava de irmãos, os apóstolos. Ele estava angustiado, ele queria falar o que ia acontecer, mas de uma maneira que não assustasse a eles. Então, aquele momento para Jesus era muito importante, aquela casa, aquela mesa,
aquela posição de que havia, eu pesquisando, eu vi que os arqueólogos pesquisaram que o que havia na mesa, que Jesus serviu aos apóstolos naquele dia, era guisado de carneiro, guisado de feijão, havia vinho, havia água, né? Uvas, damasco. Provavelmente também tinha queijo, porque aquela região, porque era um banquete farto para aquela região, significativo. Aí, nisso tudo, nessa minha pesquisa, nessa minha análise, é o que eu penso, o discípulo amado, que muita gente confunde, que era João, o discípulo amado, que Jesus amava um discípulo chamado João. Aquele que, né, que recebeu as visões sobre o Apocalipse. Mas eu não acho que era João, não. Esse discípulo amado que estava sentado à direita de Jesus, por dedução, eu acredito, né, pesquisando, observando, analisando, do lado estava, nessa extremidade da mesa, provavelmente era o dono da casa, que Jesus não ia descartar. Ele estava ali presente. O dono da casa, aquela mesa também devia estar, a dona da casa. Jesus não estava na outra extremidade, porque fala lá, está escrito lá, que Jesus entrega o pão molhado quando Pedro, quando Pedro pergunta, que Pedro está ao lado de Jesus, do outro lado está o discípulo amado, e à frente dele, de Jesus, está Judas Iscariotes, que para mostrar a Pedro quem é ele, Jesus molha o pão no vinho e entrega a Judas e autoriza que Judas vai fazer o que tem que ser feito. Então é aí onde a gente observa outra simbologia. Jesus não molhou o pão no vinho para entregar aos outros apóstolos. Molhou o pão no vinho apenas para entregar a Judas, para saber o seu sinal, uma simbologia de quem era o que ia trair Jesus. E outra coisa, após, né, a seguir o jantar, Jesus parte o pão, porque é onde estava, sempre a gente fica, quando chega na Eucaristia, as pessoas falam que ela é o corpo de Jesus e que tem muitas, né, mostra que realmente foi transformado em uma parte do coração, que realmente aquele é o corpo de Jesus. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que quando ele reparte o pão, aquela maneira em que todos vão fazer parte daquela história, vão dividir com ele aquele momento. E é significativo que ele pede: façam isso em memória de mim. Tomai e comei, esse é meu corpo e meu sangue que dou. Então, para que a gente se lembre, porque a gente é muito esquecido. Então, sempre que se reunir na Páscoa, e aí não está o problema. Existe a Páscoa de Deus, na época de Deus, em que Jesus era criança, adolescente, e agora com 33 anos. Aquela Páscoa em que eles sempre vão comemorar a Páscoa, o significado da Páscoa de Deus. Aí teve a Páscoa no Egito, teve a Páscoa em Jerusalém, então teve a Páscoa naquele momento. E Jesus pede: fazer isso em memória de mim. Então, para nós que não somos, vivemos com a Bíblia, não somos estudiosos, não temos essa leitura diária, esse conhecimento científico, dessa vivência de Jesus e sobre o significado, a cultura, né, dos judeus, a gente vê que tem momentos que a Páscoa sempre existiu, que Jesus é o Cordeiro de Deus e que Jesus revela nessa Santa Ceia. Mas para mim, o mais importante, que é uma honra para eu que fui nessa quarentena, foi eu descobrir que o discípulo amado é Maria. Maria, sim, ele estava presente na Santa Ceia. Como é que o filho, sabendo que... Porque Maria tinha conhecimento das coisas de Deus. Ela sabia quem era o filho dela.
E como é que ele ia preparar, se despedir naquele momento e não ia estar com ela, com a mãe? Maria estava assim, ao lado do filho naquele momento. Então, para mim, hoje, a quarta-feira de trevas é a descoberta de que não vou ficar entrevada se eu tomar banho. Já tomei banho hoje, venho tomando banho sempre, depois que eu venho pesquisando isso. Naquela época, quando a gente era criança, que eu ia passar as férias no sítio, os tempos no sítio, na casa de minha avó, associei porque minha avó era, né, tinha um problema, a coluna dela não era reta, ela andava com uma bengala, então eu associava que ficar entrevado ia ficar, se tomasse bem, assim como minha mãe, quando contou a história, minha mãe e a irmã dela, Maria, também quando foram reclamadas porque estavam tomando banho na quarta-feira de trevas, elas também associavam porque via que minha avó como era, a mãe delas tinha um problema na coluna e elas achavam que minha avó certamente descumpriu a regra, tomou banho na quarta-feira de trevas. Então, uma associação, você vai associando as coisas, os fatos, e você vai tomando a sua posição, a sua opinião. Aí, no caso, pode até estar errado, mas se você chegar e me disser que Nossa Senhora não estava na mesa, naquele dia da Santa Ceia, na quarta-feira da Páscoa, em que Jesus estava preparando os seus discípulos para se despedir, se você me disser, Jesus não era o discípulo amado, eu digo, não, você está entendendo errado. Mas não é discípulo, pode ter sido, trocou as vogais. Era discípula amada. Era a mãe de Jesus que estava do lado dele, sabendo do que ia acontecer com o filho dela, que foi trevas, quarta-feira de trevas, que eu, nessa quarentena agora eu pesquisei, saí pesquisando que Jesus se alimentou, o que é que tinha na Páscoa de Jesus, o que significado do discípulo amado, que era Maria, estava assim na mesa com os apóstolos. Se você chegar e disser que não, eu digo sim, acredito nisso, é minha fé e minha certeza. A mãe de Jesus estava assim, sendo preparada com os apóstolos para aquela dor que ia ser enorme, porque nós, seres humanos, aqueles que não sabem perdoar, aqueles que não sabem amar e que por inveja, por querer poder, por medo de perder os cargos, condenaram Jesus. A Santa Ceia, hoje vou comemorar com minha filha, Camila, e meu marido, esposo, filha. Meu filho não está aqui, está viajando, trabalhando, mas hoje para mim é a Páscoa, que eu entendi o significado da quarta-feira, por causa da quarentena, da quarta-feira, o sentido da Páscoa e do discípulo amado. Não vai ser idêntica. Assim, eu vou tirar uma foto depois para vocês, vou até gravar, né? Eu pedi a minha filha, vai comprar o pão árabe. Aí eu vou trazer uma pizza. Uma pizza também é redonda, né? Então, o importante pra gente vai ser depois de... Olha, foi no século I, a gente já tá no século XXI. Estamos numa quarentena que nem pode sair, porque a minha filha saiu com a máscara no rosto. Estamos trancados. E pela primeira vez em anos, a gente pensa em Jesus a todo momento, que o Senhor nos cure, que esse coronavírus, Covid-19, desapareça. E que nós voltemos à nossa paz e ao nosso trabalho normalmente. Que nossos governantes sejam abençoados e que Deus dê sabedoria a todos. Beijo.